antes de qualquer coisa, como diz o ditado, né? Gostaria de deixar 2 avisos. Primeiro aviso é que a tesouraria da igreja de Chã, ela quer 2 minutinhos com a igreja após o culto para falar de algo que respeita as nossas finanças e atualizar o caixa. E eu estou sabendo, viu? Aí agora a recado é para as crianças, viu? Eu estou sabendo que hoje tem uma caixa de chocolate. Amém, né? Para a alegria deles. Agora a caixa de chocolate só vai ganhar o quê, Manuel? E ficar quieto. Eu estou sabendo que ela já se encontra neste local. Amém. Quando diz os nossos irmãos pentecostais, vocês já estão de posse da vitória. Amém. Mas tem que ficar quieto, né? Tem que cumprir aí o referendo. Irmãos, pensando um pouco sobre o que é que eu ia pregar hoje, o que é que Deus tinha mandado trazer para vocês, e não foi fácil, né? Eu sempre digo que pregar para adventista nunca é fácil, porque é um povo que conhece a palavra, é um povo que está familiarizado com a profecia, né? E esses dias, lá no meu trabalho, eu recebi eu tenho uma colega de trabalho que ela não se diz ateia, mas em compensação ela tem, segundo ela, motivos para não acreditar em Deus e nem concordar com as coisas de Deus. E ela tipo assim diz assim: é só você mesmo, cristão, que tem essa besteira de acreditar que Jesus é voltado. Ele não ia voltar não. E se ele tivesse voltado, ele já tinha voltado há muito tempo, porque já está demorando muito. Você vê quanto tempo faz que vocês e os outros crentes, quantos anos fazem que vocês pregam a volta de Jesus e ele nunca volta. E assim, eu tive uma conversa com ela um desses dias sobre isso, claro, com muito respeito, claro que eu tenho que respeitar que ela não crê, eu creio, né? Mas a gente ainda assim, com pensamentos diferentes, nós podemos ser amigos e colegas como somos. E expliquei algumas coisas a elas que ainda estavam em dúvida. E conversando com ela, eu percebi que o problema dela, ela situado justamente em algo que ela pediu a Deus, que ela passou a noite toda pedindo a Deus e não aconteceu. Algo que ela queria ou algo urgente que ela passou e ela pediu a Deus e Deus não concedeu ou não aconteceu da forma que ela queria. Deus pode ter concedido, mas não da forma que ela queria. E isso gerou uma grande decepção. Então, desde então, ela assim, não fala abertamente, mas se você tiver um pouco de conhecimento com ela, ela demonstra essa aversão às coisas de Deus ou às coisas espirituais de Deus. Então, eu vi um tema que eu gostei e eu disse: eu vou levar esse tema para a igreja, né? E o tema é esse aqui, ó. Geralmente eu não boto o tema dos meus sermões, né? A profecia da tardância. Quem nunca ouviu esse comentário, realmente, né? Jesus está demorando muito para voltar, né? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Porque há 2000 anos atrás a gente tem promessas da volta de Jesus e ele não voltou ainda. Bom, a gente vai ler alguns textos e vai tentar responder essa pergunta, porque na realidade, eu confesso para vocês, é um tema muito extenso e muito amplo, e não vai ser meia hora a 35 minutos de um sábado, de um sermão de sábado, que também vai tirar todas as respostas ou todas as dúvidas, mas a gente vai, como diz o meu amigo, a gente vai fazer o que a gente pode, tá certo? Primeiro a gente vai para um livro do Velho Testamento, depois a gente vai passear um pouquinho em alguns textos do Novo Testamento. O livro que eu queria convidar vocês para a gente falar primeiro é o livro de Abacuque, né? O livro de Abacuque que ele evidencia muito o tema que a gente está. Abacuque é depois de Miqueias, não Miqueias o nosso, mas o Miqueias bíblico, e antes de Sanfonias. É um desses livros pequenos. Vamos já abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler Abacuque 1 e Abacuque 2, os dois capítulos, antes de a gente fazer uma... o interessante é que, nos tempos de Abacuque,
eram tempos muito parecidos com o nosso. Os primeiros versos que a gente vai ler vai ser uma coincidência muito grande com o nosso tempo, sendo que o nosso tempo é o tempo do fim. Nós estamos vivendo um tempo do fim. E o tempo de Abacuque estava acontecendo coisas muito parecidas com o que está acontecendo hoje. Antes da gente ler, a gente vai realmente fazer uma breve oração. Okay? Aí mesmo com as suas fontes, bondoso e querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, por estarmos aqui neste local tão especial, ó Pai, por ainda, ó Pai, ter a oportunidade de te adorar sem perseguição, por ainda, Senhor Deus, ter uma porta aqui aberta do Evangelho neste local, essa igreja está aí aberta, mesmo com poucas pessoas nesse dia, mas que, assim como a porta da graça está aberta, ó Pai, a porta dessa igreja está aberta para qualquer pessoa desse bairro que queira vir e ouvir a Tua palavra. Também te agradecemos por Tua palavra, Senhor Deus, revelada a cada um de nós neste dia. Que rogamos que o Teu Santo e Bom Espírito possa, Senhor Deus, nos transformar a cada dia. Que possa, nesse momento exato, ó Pai, nos dar um entendimento da Tua palavra, para nós entendermos o Seu recado. Eu te peço que seja assim, mas eu te peço que seja em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 4, diz o seguinte: a advertência revelada ao profeta Abacuque, ele diz: até quando, Senhor, chamarei o socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e conflitos por todo lado. Verso 4: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é fervente. Que verso interessante, né? Aí a gente pula para o verso 2 de 1 a 4 também. Ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aí o verso 2 diz a resposta do Senhor à queixa de Abacuque. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente. Em algumas versões diz para que até quem passe correndo veja, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala no fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Amém. Aleluia, irmãos. Eu louvo muito ao Senhor, porque o nosso Deus, ele é organizado. E todas as coisas que a gente vê, o contexto desse texto é as queixas de Abacuque e a resposta de Deus. Uma escrita muito peculiar, porque ele fala e Deus o responde. Ele clama por perseguição. E nesse contexto, fala que Deus ele estava preparando ou estava permitindo que Jerusalém fosse invadida pelos babilônicos por causa da corrupção do seu povo. No contexto cronológico, ele nos fala sobre a volta de Cristo, né? Ele disse: ainda que demore, ainda que tarde, mas ele virá. Amém. Cristo virá, meu. Cristo virá. Essa é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, mais prazerosa, é você dizer que há uma esperança porque Cristo virá. Amém. E na cronologia bíblica, nós temos
tivemos a última profecia de tempo exata, cumprida em 1844, que foi a profecia do tempo, dos tempos e metade de um tempo. A profecia dos 42 meses foi a última profecia de tempo dada para o povo de Deus. É bem verdade que o Apocalipse fala sobre os 7 períodos. Eu gosto muito de estudar os 7 períodos da igreja, os 7 selos. Estamos no final do 6º período, já próximo à vinda de Cristo. E isso é muito importante. A minha assistente sentou-se na hora de passar o slide. Aqui. Pode passar, Kelly. Eu vou comprar um negocinho daquele para tá passando. Volta um pouquinho. Ficou o que a gente leu, né? Amém. Então, a última profecia de tempo datada foi a profecia de 1254. E os períodos de tempo que a igreja fala é os períodos do fim ao qual nós estamos vivendo. Agora pedi para a gente ir para Mateus, depois passa aí. Mateus 25, verso 5. Rapaz, eu acho que hoje o chocolate vai reinar aqui em chão. Então quer. Até agora, mas não terminou tudo ainda não. O chocolate vai reinar aqui. Tem uma caixa de chocolate que a irmã Lê mandou. A irmã Alessandra esteve aqui pregando. Mandou o pix e disse: compra o chocolate do menino. O livro está certo. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É verdade. Mateus capítulo 25, verso 5 diz o seguinte: o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Irmãos, o contexto da demora, né? O interessante é que hoje o Evangelho está sendo levado de uma maneira tão desanimada que parece que as próprias pessoas que estão levando o Evangelho não acreditam que Jesus vai voltar. Enquanto os que gritam não falam da volta de Jesus, eles só falam de prosperidade. Os que falam verdadeiramente que Jesus vai voltar, eles estão tão sonolentos, irmãos. Eles estão que parece que está havendo uma mornidão dentro do meio evangélico, de que parece que as próprias pessoas não acreditam que Jesus vai voltar, mas a Bíblia é enfática em dizer que Jesus vai voltar. E esse é o conceito de Laodiceia, né, do último período que a igreja vai passar. Mas Laodiceia, ele não é uma igreja, Laodiceia não é uma doutrina. Laodiceia são as pessoas que estarão mornas perto da volta de Cristo. É por isso que eu gosto daquele hino, sempre alegre, sempre alegre. Nós temos que estar sempre alegres, felizes, apesar dos nossos problemas, obviamente. E temos muito, mas temos que estar alegres. Hoje em dia, o Evangelho está sendo pregado não com aquela convicção, né? Eu vi a conversão de um amigo há pouco tempo, que ele disse assim: irmão Joanildo, eu me converti na igreja X, porque lá era uma igreja muito animada. Mas hoje eu conheci a verdade da igreja adventista. E vim para a igreja adventista. Aí eu disse: e o que é que significa isso? Que a gente tem que ser mais animado. Porque eles pregam uma mentira por convicção. E a gente fala uma verdade e muitas vezes não estamos tão animados. A única igreja que eu vejo dormir no escuro é a nossa, os adventistas, né? Aí você vai na Assembleia, até mesmo porque é uma leitaria tão grande que você pode nem dormir ali, né? Mas a gente é uma mornidão, às vezes, da própria igreja, irmão. E que povo é esse? A gente é conhecido como o povo do juízo. Vocês já imaginaram Noé pregando 120 anos? 120 anos dizendo: o mundo vai acabar, vai vir chuva, vai vir um dilúvio. Olha, o juízo de Deus, olha o povo. Olha, o mundo vai acabar, tá certo também? Vamos, pessoal. Amém. Tá certo.
Moisés, irmãos, 120 anos. 120 anos falando a mesma coisa. Passa aí, Kevin. Em Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, amém. Não abandone a confiança, irmão. A confiança é tudo. Eu gosto muito da irmã Adriana. A irmã dela, ela é muito convicta nas coisas delas. Ela é muito resolvida. Não, é assim mesmo. Eu gosto de pessoas assim. E nós, como cristãos, temos que ser confiantes naquilo que a gente vive, naquilo que é. Será que Jesus vai voltar mesmo? Tem gente que tem essa dúvida. Uma vez eu falei, irmão, o senhor tem certeza que o senhor está salvo? Eu cumpri todos os requisitos, eu fui em Jesus, eu me batizei, eu vivo em uma obediência a Deus, mandamentos, porque eu não teria salvo, irmão. Porque eu iria pensar diferente. Claro. E aí continua, não mudei a nossa confiança, ela tem grande galardão. Você já imaginou a grande recompensa que você vai ter por você ter permanecido fiel a Deus? Você já imaginou? São várias, irmãos. São vários. Você já imaginou, irmão Messias, quando o Senhor tiver um corpo incorruptível? Quando você viver um corpo na eternidade, você já imaginou isso? Já imaginasse isso, Marconi? Um corpo incorruptível, de você sentir o vigor. A irmã dele disse, olha, às vezes a gente sente uma fadiga, sentimos mesmo, um taquicardia, alguma coisa. Nós sentimos ainda consequência do pecado, as coisas do nosso corpo que é mortal. Mas um corpo imortal, você vai ganhar, isso é promessa de Deus, irmão. Isso não é motivo para estar alegre, não, irmão Júlio, mas isso é claro que é, irmão. Uma vez o pastor Bulhão estava pregando para um ateu, e o ateu disse: imagine se tudo que o senhor estiver pregando agora, pastor, está pregando muito bem, seja uma mentira, seja uma farsa. Aí o pastor Bulhão disse: ok. Digamos que tudo que eu preguei sobre a volta de Jesus não aconteça, seja uma farsa. O que é que vai acontecer comigo? Aí o cara diz: diga o que é que vai acontecer comigo. Não, o senhor vai ficar decepcionado. Ok, eu ficarei extremamente decepcionado. Jesus não vai voltar. Tudo que eu preguei sobre a volta de Jesus é uma farsa. Agora, se tudo que eu prego sobre a volta de Jesus for verdade, o que é que vai acontecer com você? Entendeu? Você já foi inferno. Você vai perder a oportunidade de viver eternamente. Desse corpo incorruptível que eu e você vamos ganhar por promessa. Amém. Promessa de Deus, não é promessa. E o apóstolo Paulo continua, o escritor do livro de Hebreus, que acredita que seja o apóstolo Paulo: o efeito tem necessidade de perseverança. Amém. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Irmão, perseverança. Aquele verso de Apocalipse 12, 14. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está aquele texto. O original, no grego, significa: aqui está a resistência dos santos. Resista. Resista ao pecado. Resista aos abusos. Resista à injustiça. Resista a tudo que está vindo contra você por amor a Cristo. Porque você diz assim, o efeito tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Amém. E a promessa dele é verdadeira, irmão. Jesus prometeu que vinha um dilúvio, veio. Jesus prometeu que vinha para esse mundo, veio. Jesus prometeu que ia adiantar as pragas, veio. Todas as promessas de Deus na Bíblia foram cumpridas. Porque a promessa da sua vida nós não devemos acreditar. Temos que estar alegres. Não é todo mundo que tem esse privilégio, não, irmão, de viver uma vida de esperança, de viver uma vida feliz. Quando eu estava falando para a Júlia, eu disse: eu estava querendo fazer um apelo para mim, mas não foi eu fiz um apelo para minha mãe no leito de morte dela. E ela disse:
eu aceito a Cristo. Amém. Mas eu queria lhe pedir perdão. Por quê? Perdão por quê? Ela disse que eu estou morrendo, mas eu estou deixando uma casa para você morar. Eu disse, não, a minha casa não é. A minha casa é do céu. Não se preocupe, porque a senhora não está deixando nada para mim. Se preocupe que um dia nós vamos nos encontrar nas mansões celestes. Amém. A minha casa não é aqui não, a minha casa é do céu. Eu me preocupo de levar minha família para o céu, meus amigos para o céu, os meus amigos de trabalho para o céu, porque lá é a nossa verdadeira morada. Amém. Obviamente temos que ter nossa morada aqui, mas a nossa principal foco e aí ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem Virá. e não que Tardará. tardará. Mas na realidade, irmãos, na realidade Jesus disse assim, que iria demorar um pouquinho. E sabe por que Deus disse que ia demorar um pouquinho? Por amor. A gente vai ver lá na frente do texto de Ellen White que ela vai dizer isso. Por amor e carinho. Você já imaginou se Jesus tivesse voltado antes dos anos 2000? Eu não estaria aqui. Meus filhos não estariam aqui. Minha esposa não estaria aqui. Se Jesus tivesse voltado, e era uma época que falou-se muito, né, que o mundo ia se acabar, que não sei o quê, e depois a gente viu que era uma profecia de Nostradamus, que o mundo ia acabar no ano 2000, e justamente era o ano que eu comecei a ouvir os primeiros passos do Evangelho, né? Eu tive três grandes pregadores na minha vida. Eu me considero um pregador muito fraco, porque eu tive três grandes pregadores na minha vida. E esses três grandes pregadores foi quem pregou para mim que eu cheguei a me converter. O Espírito Santo tocou na minha vida e eu me converti. O primeiro foi o pastor Giovanni, que ele na época era o presidente da missão, né? A missão Nordeste era a missão, não era associação ainda. Ele era o presidente da missão, ele foi fazer um evangelismo em Peixinho e ele me batizou, né? Eu acho interessante que ele uma vez me encontrou 15 anos depois lá no CAT, no ENA, no Belém de Maria. A gente ia para aqueles encontros de ancião, e quando ele encontrou, ele disse: Givanildo! Ele estava com aquela liderança de pastor, ele disse: essa alma eu batizei. Mas, irmãos, ele falou com uma satisfação tão grande que eu não sabia quanto era importante para a obra. Ele dizia: essa alma que eu batizei era um orgulho para ele ter batizado uma pessoa que para mim era só mais um tanto batismal. Mas talvez por ele ter visto lá na liderança, ele disse que valeu a pena. Irmão, vale a pena você estar aqui. Vale a pena você servir a Cristo. O meu segundo grande pregador foi com o Edson. O Edson, ele era de Salvador 2, Salvador 1, ele era um dos anciãos de lá, e ele fez o evangelismo no Peixinho na época, e ele batia lá em casa, né? Eu morava ali na rua do Cândido, pessoa na época, e ele batia em casa, ia lá com o pastor Giovanni, me visitava, me convidava para ir para o evangelismo, eu ia, e eu admirava demais as pregações dele. Um dia desse eu estava postando a foto da gente, né, como aventureiro no Facebook, e ele disse: que orgulho, eu nem você, meu segundo maior pregador. Estava querendo chorar, né? E o meu maior pregador de todos, aliás, foi o maior pregador, foi a maior pregadora de todos, foi Nelson. Amém. O pregador, a primeira pessoa que falou de Jesus para mim foi ela. Falou de uma forma que eu gostei tanto do sermão dela que eu me casei com ela. Amém. Então eu tive grandes três pregadores. Deixa eu me recuperar aqui. Eu tive grandes três pregadores na minha vida que eu admiro muito. Eu admiro muito a minha esposa. A gente tanto tempo assim, não teve nem a nossa briga, mas eu admiro muito ela pela forma que Deus colocou ela na minha vida. Deus sempre falava comigo de alguma forma, mas depois que ela chegou na minha vida, as coisas realmente mudaram. E a gente de manhã, em casa.
Olha, todo mundo está se amando, eu vou embora na frente, que ele tem que abrir a igreja cedo. Calma, né? Tem que sair, todo mundo está trocando eu para ir embora. Dizem que atrás do grande homem de Deus tem uma mulher de Deus, né? E tem uma família de Deus. E a gente aqui é uma família de Deus. Todos estamos de Deus. Aqui embaixo diz assim: mas todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz minha alma. Retroceder é para quem? Retroceder é para os fracos. A gente um dia abraçou essa fé. Lembra daquele hino? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Você está seguindo a Jesus? Amém. Se me deixar, cante alto, vá. Os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Não volte atrás. Retroceder é para os fracos. Firme. Ah, Givanildo, mas eu vou cair, vai. Eu vou tropeçar, vai. O caminho é difícil, irmão. Não é fácil, não. Você que é fácil? Não. Mas é o único caminho. Não retroceda. Não volte atrás, jamais. Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Se retroceder nele, não tem felicidade na alma. Deus não me agrada os que voltam para trás. Os que retornam para trás. Esse versículo é muito forte, né? Uma vez uma pessoa perguntou a mim, eu encontrei com um amigo meu, da rua Japatão, lá de Peixinho, e ele disse: Givanildo, tu se arrependesse de ter aceitado a Jesus? No ano de 2000, foi 2000, foi 2001, não. Foi 2000, foi 2000. Você que a gente se matou em 2003, né? 2001. Quando eu conheci a mensagem de 2000, eu acho que foi 2001, alguma coisa assim. E me perguntaram: você se arrependeu de ter aceitado a Cristo? Todas as dificuldades que você passou, tudo que você já olha para trás e diz: eu me arrependi, nem um minuto sequer, nem um minuto, nunca passou pela minha cabeça, né, por mais dificuldade que eu já passei, de ter me arrependido de ter me convertido. Eu acredito que é a única decisão na vida que eu tomei, nunca me arrependi, eu nunca me arrependi. Já me arrependi de algumas coisas na vida, viu? Já me arrependi de algumas coisas, mas de ter aceitado a Cristo, nunca. De voltar para o Egito, que era o mundo, eu saí do mundo, irmão. Eu vou voltar para o mundo. Eu saí do Egito, eu vou voltar para a carne seca de Faraó, para a farinha de Faraó. Eu vim comer maná do céu. Eu vim receber bênçãos de Deus. Amém. Atrás eu não volto. Amém. Nunca me arrependi. Aí ele diz aqui, ó: nós, porém, não somos do que nos retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé, irmão. Nós somos da fé. Nós não retrocedemos. Passa aí, Kézia. Irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós nos exaltamos. Coisa linda, irmão. A nossa reunião com Cristo aqui, olha, reunião aqui, reunião na nossa casa. A cada vez que você pega um material inspirado para estudar, nós nos exaltamos. Aqui não vos desviamos da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aleluia. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isto nos acontecerá sempre primeiro
Isso nunca vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que já foi revelado o papado, né? O papado é o homem do pecado, já foi nos revelado, nós já sabemos, e a gente sabe que no último período, muitos que estão na Babilônia vão vir para a igreja porque vão ser alegres, vão conhecer a verdade. Infelizmente, muitos que estão na igreja vão para a Babilônia também. Mas ele vai trazer aqueles do engano que estão em Babilônia. Passa a questão. Ao qual se opõe a tudo que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de aceitar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio quem? Quem fez isso? O papado, irmãos. O papado diz que o vigário, o Filho de Deus, ele é o representante de Deus aqui na terra. Quem é o representante de Deus aqui na terra? Quem foi que Jesus deixou para nos consolar, irmão? O Espírito Santo é que é representante de Deus aqui na terra. E o Espírito Santo é quem? É Deus. Se o papado, se o vigário diz que ele é o representante de Deus, então ele é Deus. Veja que abominação, como diria um amigo meu, a abominação das abominações. É isso, irmão. A gente tem que estar percebido para essas coisas. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião. Passa, Kevin. Agora esse conselho no livro da irmã Laika aí, ó. Necessitamos ciência do bom viver. Necessitamos olhar com fé ao alto. Não devemos ficar, irmãos, desanimados por causa de aparentes fracassos, nem desfalecidos com a tardança. Cumpre-nos trabalhar com ânimo, esperança e gratidão, crendo que a terra contém seus ricos tesouros para os fiéis obreiros. Irmãos, os fiéis obreiros, aí nessa terra vai ter ricos tesouros. Para o fiéis obreiros, trabalhe na causa do Senhor. Tem um ditado que diz assim, que quando você trabalha na causa do Senhor, ele trabalha na sua. Amém. Quando você trabalha na casa do Senhor, ele está velando pela sua família, pelo seu filho. Crendo que a terra contém depósito mais precioso do que a prata e o ouro. As montanhas e colinas estão mudando. A terra está ficando velha, como um vestido. Mas a bênção de Deus estende para o seu povo uma mesa no deserto. Amém. Jamais cessará. O preço está velho, a coisa está feia. A irmã da nossa diretora de saúde aqui, todos os sábados está contando aqui o que está acontecendo no mundo, o que eles estão fazendo com as coisas, para a gente ficar percebido. Mas a bênção de Deus jamais cessará da vida. Amém, eu creio. Promessa de Deus. Passa, Kézia. Estamos terminando. Como foi para Noé pregar o mesmo sermão 120 anos, como eu falei. E foi para a geração pós-ressurreição esperar 40 anos para o cumprimento da profecia, sendo Jesus saído do templo e retirando-se com a proximidade dele e seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela geração que ouviu aquilo de Cristo, 40 anos depois, viu a destruição de Jerusalém. Viu cumprir com exatidão a promessa do nosso Salvador. Deus é fiel, irmão. Sua promessa é verdadeira. Ele vai cumprir. Espere. Ainda que demore, que tardar, mas espere, porque ele virá. Passa, Kevin. Grande conflito, né? Que este aviso se dirige à igreja dos últimos dias. É evidente das palavras que apontam para a proximidade da vida do Senhor. Porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. E claramente se subentende
que haveria uma aparente tardança, claramente. Por que essa tardança? Eu vou dizer por quê, irmão. Há uma tardança, é que parecia demorar-se o Senhor. Renunciar então à fé e negar o poder do Espírito Santo que acompanha a mensagem seria recuar para a perdição. Olha para aí, ela é forte, né? Recuar para a perdição, desistir jamais. Passa, Kezinha. Agora no testemunho. O testemunho ela é mais clara, ela diz: a longa noite de trevas é difícil, mas em misericórdia amanhã é a piada. Pois se o mestre visse, quantos achariam desapercebidos? Quantos estão desapercebidos? Aí vem agora o motivo principal, irmão, é a repugnância que Deus sente de que seu povo pereça. Irmão, ela botou uma palavra tão interessante, ela disse que dá uma repugnância de Deus em ver muitos fora da igreja, muitos que estão ainda não conhecendo a verdade, de muitos que estão tão frios, sabe, que Jesus voltasse. Irmão, mas tem muitas pessoas que morrem, mas muitos também estão nascendo, estão tendo a oportunidade de salvação. Enfim, a misericórdia de Deus está sobre nós. Quantos pais, quantas mães estão ainda orando de madrugada pela volta dos seus filhos? Quantos filhos estão orando de madrugada pela conversão dos seus pais? E Deus tem repugnância de que tantos se percam. Ele sabe o que é certo. Verdade. Verdade. Nada, eu conheço o testemunho dela. Ele empatava ela de ir para a igreja. Ela fazia os bolos da igreja. E um dia ela reuniu os anciãos e ela era uma boleira de primeira. Ela disse: eu não vou fazer mais bolo, porque o marido não quer, até que eu venha para a igreja. Aí eu, como ancião, disse: mano, a gente podia fazer uma evangelismo na tua casa. Ela disse: mas ele não vai querer não. Ele disse: não tem problema, a gente vai lá falar com ela. Eu vou com o pastor. Aí ele gosta de mim, disse ali. Aí o pastor disse: a gente vai. Ela disse: mas ele não vai querer. Ele nem gosta, ele é muito crítico. Aí disse: irmão, não, a gente já tem. Vamos ter calcinha? Chegou lá, bonitinho, né? O pastor Edson Bezerra, aquele japonesinho, menino sábio, ganhou ele, disse. E a gente ali e tal, a gente fez o evangelismo dentro da casa dela. O homem se balançou-se muito, mas depois de 2 anos ele bateu. Amém. Bateu nada é impossível, irmão. Imagine se Deus, talvez ele escuta aí o Celino, meu amigo Juscelino. Se Deus viesse, se Jesus tivesse vindo antes do ano 2000, como é que o Juscelino estava lá na Igreja de Brasil sendo diretor, uma bênção, e a sua esposa Leila e toda a sua família servindo a Deus? Um grande conflito naquela época estava tendo. A gente ficou lá a noite toda e era as épocas que o pastor Luiz Gonçalves tinha colocado aquele estudo, o grande conflito, né? Ele era aquelas fitas cassete, a gente colocava lá no slide, uma vez, teve batismo lá, mas não teve nessa época. Deus é maravilhoso. É a repugnância que Deus sente e que o seu povo pereça. Eis a razão de tão longa tardância. Amém. A razão é que Deus quer que todos Se salve. salve, meu querido. Tem mais alguma coisa, Guedes? Não acabou. Acabou. É como eu falei. Quando me perguntaram sobre aquela pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Se eu fosse me arrepender, era de não ter nascido nessa igreja, sabe? Era de não ter sido aventureiro nessa igreja, desbravador nessa igreja, desde pequeno. Se eu tivesse que me arrepender, era disso. Mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele testemunho que a gente dá para as pessoas. Mas Deus nos abençoe. A promessa dele é certa, irmãos. E outra coisa, estamos vivendo o tempo do fim, viu? Estamos vivendo em tempo solene. O pastor Aurélio diz assim: nem mesmo a igreja percebe o tempo que ela está vivendo. Tempo solene. Tempo da gente não mais brincar, de gente estar olhando para um lado e para o outro. É de estar fixado em Cristo. Porque Ele
se tardar, espere, porque certamente Ele virá. Amém. Que Deus nos abençoe. Possamos encerrar, vamos encerrar com hino. Um pouco mais, só um pouco mais.